Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no, eles que a princípio tinham duvidado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 28, de 16 a 20, Santo Agostinho. Porém, deve-se considerar como o Senhor pôde ser visto na Galiléia de uma maneira corporal, pois é manifesto que não foi visto no mesmo dia em que ressuscitou. Com efeito, foi visto em Jerusalém no mesmo dia, no início da noite, como concordam Lucas e João, de modo perfeitamente adequado. Tampouco foi visto nos 8 dias seguintes, depois dos quais diz João que o Senhor apareceu aos discípulos, quando Tomé, que não ouvira no dia da ressurreição, ouviu pela primeira vez. A não ser que alguém diga que aqui não se trata daqueles 11 que já então eram chamados de apóstolos, mas sim de outros 11 discípulos, pertencentes ao grande número dos que seguiam Cristo. Mas ocorre aqui outra dificuldade, pois João, quando recorda que o Senhor não foi visto no monte pelos 11, mas junto ao mar de Tiberíades por 7, que estavam pescando, afirma que era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, coisa que deve ser entendida como referindo-se ao número de dias, não de aparições. Se, no entanto, aceitarmos que o Senhor foi visto dentro daquele período de 8 dias, antes que Tomé o visse, por alguns dos 11 discípulos, essa aparição junto ao mar de Tiberíades não será a terceira, mas a quarta. E com isso somos forçados a compreender que, depois de tudo isso aconteceu, os 11 discípulos ouviram no monte da Galiléia. Sabemos, portanto, que os 4 evangelistas concordam em dizer que o Senhor foi visto pelos homens 10 vezes depois da ressurreição. Uma pelas mulheres, junto ao sepulcro, outra também por elas quando saíam do sepulcro em direção ao caminho, a terceira vez por Pedro, a quarta pelos 2 discípulos que iam para Emaús, a quinta por muitos em Jerusalém, onde não estava Tomé, a sexta quando foi visto por Tomé, a sétima junto ao mar de Tiberíades, a oitava no monte da Galiléia, de acordo com Mateus, a nona narrada por Marcos, quando estavam à mesa, porque já não comeriam com ele na terra, a 10ª no mesmo dia, já sobre a terra, mas elevado na nuvem, quando subiu aos céus, como recordam Marcos e Lucas. Mas nem tudo foi escrito, como reconhece João. Era, pois, frequente a convivência do Senhor com eles nos 40 dias anteriores à sua ascensão aos céus. Comentário Mateus 28, de 16 a 20, São Jerônimo. Portanto, Jesus foi visto no monte da Galiléia depois de sua ressurreição, e ali foi adorado. E conquanto alguns duvidem, sua dúvida aumenta a nossa fé. Segue, quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Foi dado o poder àquele que pouco antes havia sido crucificado, encerrado em um sepulcro e depois ressuscitou. A ele foi dado o poder no céu e na terra, para que aquele que antes reinava no céu
reine agora na terra, pela fé dos que creem. Em primeiro lugar, ensinam a todas as pessoas. Em seguida, depois de instruí-las, batizam-nas com água. Não pode, pois, acontecer que o corpo receba o sacramento do batismo se a alma não tiver antes recebido a verdade da fé, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a fim de que haja uma só doação para aqueles que têm uma única divindade, que, sendo um só Deus, designa-se pelo nome de Trindade. Considera-se esta ordem essencial. Mandou que seus apóstolos ensinassem primeiro todos os povos, depois que os batizassem com o sacramento da fé, e que, depois da fé e do batismo, ensinassem o que deveriam guardar. Por isso segue, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Portanto, aquele que promete estar com os discípulos até o fim dos tempos, manifesta que eles serão sempre vitoriosos e que nunca se separará dos que creem. Comentário Mateus 28, de 16 a 20. São Beda. Depois de afirmar que a ressurreição foi anunciada pelo anjo, São Mateus narrou que também os discípulos viram o Senhor, dizendo: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Por quê? Marchando em direção à paixão, disse o Senhor aos seus discípulos: depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mateus 26, 32. O anjo também disse às mulheres: dizei a seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Marcos 16, 7. Por isso, os discípulos obedeceram às ordens do Mestre, e os 11 discípulos para lá seguiram com o fim de o adorarem, pois um deles já havia perecido, aquele que havia entregue o Senhor, seu Senhor e Mestre. O Senhor apareceu-lhes num monte para dar a entender que, ao ressuscitar, já havia levado sobre todas as coisas o corpo que havia tomado da terra ao nascer, comum a todo o gênero humano, e também para lembrar aos fiéis, se desejassem ver ali a majestade de sua ressurreição, que deveriam aqui se esforçar para passar das mais baixas paixões aos mais elevados desejos. Ademais, Jesus precede seus discípulos na Galiléia, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morrem. Seguem também os que pertencem a Cristo e, de acordo com a sua condição, migram da morte à vida, contemplando a divindade em sua beleza. E é coerente que tudo isso tenha ocorrido na Galiléia, que traduz-se como revelação. Isso não se diz em relação à divindade, pela qual é coeterno com o Pai, mas com respeito à humanidade que havia assumido e em virtude da qual se havia diminuído para ser, por um pouco de tempo, inferior aos anjos. Hebreus 2:9. Aquele que dissera antes da paixão: não vades, é para entre os gentios, Mateus 10:5, quando ressuscitou dentre os mortos, disse-lhes: e depois, ensinai todas as gentes. O que mostra que os judeus se confundem ao dizer que Cristo viria unicamente para a sua salvação. Que se envergonhem também os donatistas, que, desejando confinar Cristo a um só lugar, afirmaram que ele está apenas na África, mas não nas demais regiões. Pergunta-se como o Senhor diz aqui: eu estarei convosco, quando lê-se que disse em outro lugar: vou para aquele que me enviou. João 16:5. Mas algumas coisas se atribuem à humanidade e outras à divindade. Foi ao Pai por sua humanidade. Permanece com seus discípulos na forma em que é igual ao Pai. Já quando disse até ao fim do mundo,
Emprego finito para significar o infinito, porque aquele que na vida presente permanece com os seus eleitos, protegendo-os, também estará com eles depois do fim, premiando-os. Comentário Mateus 28, de 16 a 20. Santo Hilário. O que há que possa contribuir para a salvação dos homens que não esteja contido neste sacramento? Todo o necessário está plenamente nele, pois provém daquele que é pleno e perfeito. Com efeito, este sacramento recebe o nome de sua natureza do Pai, que é apenas Pai. Não recebe de outrem, como os humanos, a capacidade de ser Pai. Ele próprio não é criado, é eterno, e tem seu princípio em si mesmo, não sendo conhecido por ninguém além do Filho. Este, por seu turno, é Filho não criado, único de um único, verdadeiro do verdadeiro, vivo do vivo, perfeito do perfeito, virtude da virtude, sabedoria da sabedoria, glória da glória, imagem do Deus invisível, forma do Pai ingênito. O Espírito Santo não pode se separar da confissão do Pai e do Filho. E, efetivamente, em nenhuma parte falta este consolo de nossa esperança. Nas operações de seus dons está o penhor das futuras promessas. Aqui está a luz das inteligências e o esplendor das almas.